Boa noite, aqui é Sandro Alves do canal Encontro com Deus. E esta noite eu quero partilhar com você uma mensagem para a família cristã, que diz assim: somos família de Deus. É preciso entender em que momento nós nos tornamos família de Deus. Para isso, vamos iniciar com um versículo, tá, que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Abra sua Bíblia e acompanhe o texto. O texto diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Bom, desta mensagem esta noite, eu quero partilhar com você somente um ensinamento, de forma que você aprenda e grave em seu coração esta mensagem. Bom, mas antes de entrarmos na mensagem sobre a carta de Éfeso, é importante questionarmos onde Paulo, que escreve essa carta, onde ele estava, qual o motivo e o propósito desta carta. Nós temos que entender como que vivia o povo de Éfeso. Bom, após um estudo um pouco mais aprofundado, aprendemos e verificamos que a carta aos Efésios foi escrita quando Paulo estava na prisão, onde o assunto principal da carta era o plano de Deus de unir o seu povo santo no tempo certo, debaixo da autoridade de Jesus, unindo tudo que há no céu e na terra sob sua autoridade. O seu principal propósito era ajudar os novos convertidos a crescerem no conhecimento espiritual de Deus e da igreja dessa forma, promovendo a união entre eles, principalmente entre os gentios e os judeus, incentivando aos novos convertidos a resistirem aos poderes do mal. Bom, ele fala a resistir ao poder do mal. Mas como que era a cidade de Éfeso, para poder entendermos o porquê que Paulo escreve isso? Bom, nesse tempo, a cidade de Éfeso era considerada a segunda maior cidade do Império Romano, ficando apenas somente atrás de Roma. Bom, Éfeso não era uma cidade apenas rica em material, mas também era uma cidade de iniciativas culturais, como escolas filosóficas, escolas de magos e muitas manifestações religiosas. Dessa forma, a parte religiosa de Éfeso era ensinada de forma errada, que não era voltada para Deus. Então Paulo queria manter o ensino que já havia sido aplicado. Bom, a cidade de Éfeso, eles cultuavam a deusa Artemisa, que era, segundo eles, a deusa da fertilidade, e outros dois deuses que representavam o dia e a noite. Bom, dessa forma já é possível ver que eles cultuavam outros deuses, que não o nosso único Deus e verdadeiro. Bem, agora que já nos situamos sobre o motivo da carta de Paulo e como era a cidade de Éfeso naquela época, podemos ver que o objetivo da carta dele era unir como família, fortalecendo uns aos outros em crescimento espiritual, ou seja, mantendo o que já tinha sido ensinado. Temos então que entender o conceito de família, porque Paulo trata eles como família, unidos, mesmo não sendo família de sangue. Bom, vamos entender então o conceito de família para os homens. Os homens classificam a família, segundo eles, a união entre homem e mulher, sendo unidos pelo casamento ou pela união estável. Mas e Deus? Como Deus vê a figura da família? Bom, no plano de Deus, o sentido de família vem desde a criação, com Adão e Eva, onde ele criou os dois para viverem em família e darem frutos através dos seus filhos, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz assim: Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Bom, então perceba que Deus não só os criou, como também os abençoou, unindo os dois, dando em casamento.
E assim Deus constituiu a primeira família. Bem, o que Paulo estava dizendo sobre eles já não serem mais estranhos e forasteiros? Ele estava falando que agora somos os novos convertidos, eles se tornaram família de Deus. Bom, isso só acontece após a conversão. Pois é assim que diz. Entenda que Paulo tratava os judeus e os gentios que aceitaram a Jesus como novos convertidos. É o momento que você entende a importância de Jesus em nossas vidas. Você o reconhece como Senhor e Salvador, você o reconhece como Filho de Deus, e dessa forma Deus nos aceita como filho, uma vez que você reconhece o Filho dele como Senhor e Salvador. Bom, vamos ver o que diz o livro de 1 João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim: mas a todos que crerem nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem com o resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram da vontade de Deus. Então perceba que após você se tornar um novo convertido, você tem um novo nascimento, nascido por Deus, no Espírito de Deus. Então, dessa forma, nós nos tornamos filhos aceitos por Deus. Bem, então entendemos que o conceito de família para Deus é que ela não é formada por estranhos e nem necessariamente por vínculo sanguíneo. Com Deus, a família é formada por todo aquele que reconhece o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador, como nosso irmão e primogênito de Deus. E assim, nós também recebemos por Deus o direito de chamá-lo de Pai. Nós nos tornamos parte do povo santo escolhidos por Deus, pois nesse momento da aceitação deixamos de ser estranhos e nos tornamos família. Pois todo aquele que passa pela conversão deixa de ser estranho e forasteiro e se torna família de Deus. Bom, o ensinamento que eu quero trazer para você, agora que você já entendeu que só nós tornamos família de Deus no momento da nossa conversão, e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. O ensinamento que eu quero trazer para você é: somos família de Deus. Isso só acontece em nossa conversão, quando entendemos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Passamos a ser filhos de Deus como família. Entenda, você que está me assistindo agora, que no momento que você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, isso é conversão. Nesse momento você passa a entender o que Ele fez por você, por mim, dando sua vida, nos lavando do pecado. E após isso, dia a dia, a gente vai nos fortalecendo como família, uns aos outros, para ser família de Deus. Não precisamos ter vínculo sanguíneo, nem nascer na mesma família. Nós deixamos de ser forasteiros e estranhos. E Deus nos aceita como filhos. Fique essa mensagem gravada no seu coração. E agora, a gente parte para uma conclusão que diz assim: Deus nos criou para vivermos em família, com base no amor ensinados por Jesus, sendo edificados e transformados a partir do entendimento e aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Através da conversão, nós somos edificados e fortalecidos como família, unidos e fortalecendo uns aos outros dia a dia, sendo edificados por aqueles que carregavam no início e ensinavam a palavra das boas novas ensinada por Deus, através de Jesus, que foram os apóstolos. Então, é preciso entender e passar adiante as boas novas de Jesus. Agora eu quero compartilhar com você uma mensagem de reflexão, aonde no mundo espiritual para Deus nós somos todos tijolos usados na obra de Deus, que diz assim: Ele não tem a opção de escolha, e muitas vezes uns ficam na parte de baixo, na base, para sustentar as colunas. Às vezes Deus te coloca embaixo e você não entende que é para sustentar muita gente que está acima. Deus nos coloca onde Ele quer e
pode ter certeza que onde estivermos, Ele irá nos usar. Somos todos tijolos na obra do Deus. Estamos em cima, no meio ou embaixo, não importa. O que importa é que estamos na obra de Deus, onde tijolos são tudo iguais. Desta forma, peço que você reflita sobre essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, compartilhe, deixe seu comentário, o seu like e até a próxima mensagem. Espero ter alcançado o seu coração. Fique com Deus e até a próxima.